passas, e ele comeu. Assim, recobrou as forças, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia pão, nem bebia água. Então Davi lhe perguntou: de quem você é e de onde você vem? O moço egípcio respondeu: sou servo de uma amalequita e meu senhor me deixou aqui, porque adoeci há 3 dias. Nós invadimos o lado sul dos Queretitas, o território de Judá, e o lado sul de Calebe, e pusemos fogo em Ziclag. Então Davi lhe perguntou: você poderia me levar até esse bando? Ele respondeu: jure por Deus que não vai me matar, nem me entregar nas mãos de meu senhor, e eu o levarei até esse bando. E ele levou Davi até lá. Eis que os amalequitas estavam espalhados por toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Davi os atacou e lutou contra eles, desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, a não ser 400 moços que montaram em camelos e fugiram. Assim, Davi salvou tudo que os amalequitas tinham levado. Também salvou as suas mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes havia tomado. Davi trouxe tudo de volta. Davi também tomou todas as ovelhas e o gado. Então levaram esses animais diante de Davi e disseram: este é o despojo de Davi. Senhor, graça te damos pela tua palavra. Eu já quero te agradecer pela família que temos. Muito obrigado, Senhor, porque nós temos sentido o quanto o Senhor ama a nossa família, o quanto o Senhor tem guardado o nosso lar. Pai, continua nos abençoando e que a tua palavra nessa noite flua do teu trono, Pai. Toma, Deus, em tuas mãos a minha vida, minha garganta, Pai. Unge minha voz para que eu possa, Senhor, finalizar esta mensagem. Eu te agradeço, Deus, pela vida de cada um dos meus irmãos. E damos total liberdade nessa noite ao doce e adorado Espírito Santo a ministrar ao nosso coração, mas não damos liberdade a nenhum outro espírito ousar sequer se manifestar aqui. Esse lugar é santo, é consagrado a Ti, Senhor. Fale conosco e nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Amados, esse texto, certamente, ele não revela nenhuma novidade para nós. Eu acho que muitos de nós já lemos esse texto e algumas vezes já ouvimos mensagens aqui nesta igreja mesmo, mensagens sobre esse mesmo texto. E esse texto, ele fala de família. E a família, irmãos, ela foi, ela é e ela sempre será um campo de batalha. Não há um campo de guerra onde o inimigo mais tem atacado do que a família. Como as famílias têm sido atacadas, querido. Eu posso garantir aos irmãos que essa área é a área preferida do inimigo. É a família. É a área no qual ele prefere. Porque a família foi projetada por Deus. Foi projeto de Deus, foi criado por Deus. Deus criou a família, ele é apaixonado por família. Você sabia que o Senhor é apaixonado pela tua família, irmãos? Deus ama a família. Como Deus ama quando um casal de jovens que começa a namorar, depois ele passa por um noivado, e do noivado chega ao casamento. Irmãos, como o céu faz festa com isso. Porque Deus ama a família. E ao atacar a família, irmãos, o inimigo, ele sabe que ele está atrasando, ele está atrapalhando todo o nosso futuro. Quando ele ataca uma família, ele está atacando o teu destino, o destino dos teus filhos. E ele sabe muito bem disso, ele sabe por onde vem. Ele sabe o caminho que ele vai tomar. Então a gente precisa estar sempre atento aos pequenos detalhes, porque ele trabalha nos pequenos detalhes.
É como a gente às vezes diz, ó, não dê mole. Já falou isso para alguém? Não dá mole, não. Mas é isso que eu quero dizer para você nessa noite. Não dê mole, irmãos. Não dê mole. O inimigo, ele tem roubado o amor dos casais. Como o amor entre casais tem esfriado, irmãos. A gente tem visto isso. Agora há pouco tempo, num diálogo, numa conversa, eu fiquei sabendo que um casal se separou. Separou assim, ó, não dá mais. Eu lutei até aqui. Né? E o pastor tratou disso nos 2 domingos. Lute pela tua família, lute pelo teu casamento. E a pessoa entra, não, vou me separar. O inimigo tem roubado o respeito na família. O respeito entre os casais. Como a gente tem visto isso, pessoas que um não respeita mais o outro. Ele está levando, ele está roubando da família o diálogo. Mas eu sempre digo que uma guerra entre 2 nações, ela só começa quando o diálogo acaba. Se o diálogo acaba, entra a guerra. Quando o diálogo acaba, entra o litígio. A separação só entra quando acaba o diálogo, não há mais diálogo. E eu sempre falo para os irmãos, eu aprendi algo no meu casamento, irmãos. Eu aprendi algo que para mim é uma lição que eu passo para muitos casais. A gente não dorme com problema. Não durmo com problema, irmãos. Se a minha esposa que está ali sentada, ela tiver bicuda comigo, eu tiver bicudo com ela, algum problema para resolver, a gente às vezes fica sentado, fica conversando, a gente vai para a cama, vai conversar, e a um diálogo, e bate papo, e vamos embora, vamos resolver, vamos fechar a conta. Porque se tu não fecha a conta de hoje, vai aumentar a conta amanhã. Então a gente troca um diálogo. Sabe, sempre fizemos isso, sempre, isso já é instintivo nosso. E não foi nada combinado, a gente sempre falou isso antes de casar, a gente falou, ó, vamos fazer o seguinte, quando você tiver alguma coisa contra mim, você fala. A mesma coisa você vai fazer, se há alguma coisa, então você fala. Mas eu quero te fazer uma pergunta, irmão, quem é que roubou a tua língua? Quem roubou a tua fala? O inimigo roubou a fala. O inimigo, ele roubou a língua, ele roubou o diálogo. A gente fala assim, o gato comeu a tua língua. Quem é que comeu a tua língua, meu irmão, minha irmã? Aonde está o diálogo? Como é que está o diálogo na sua casa? É muito bom, querido. É muito bom conviver. É muito bom viver juntos. Como era bom, olha, que tempo bom que eu vivi. Tempo de sentar à mesa, comer junto com os filhos, os pais, que tempo bom, que tempo maravilhoso, onde a família ali, ela conversava, ela dialogava, o diálogo acabou. Não tem tido diálogo, querido. As pessoas não têm mais compromisso de diálogo uma com a outra. E isso vai minando, e o inimigo, ele sabe exatamente por onde ele entra. A gente acha que ele está, olha, não, ele está desligado. Quem é desligado sou eu e você. Somos nós que somos desligados. A gente está nos conformando com os acontecimentos, achando, querido, que a separação de uma família é normal. Quantas pessoas falam, eu vou casar, se não der certo, eu me... Que isso, cara? Já vem já com carimbo. Sabe? Já está carimbado, eu vou casar, tá bom, vamos casar. Aí embaixo é sua observação, se não der certo, vamos nos separar. Só falta isso na certidão de casamento. Sabe, está faltando mais nada. Aí a gente fala, bom, vamos, tá casado, tá bom, e olha, vocês agora serão uma só carne, e o pastor fala isso. Não fala no casamento? Os 2 serão uma só carne. Quando você se separa, você é uma pessoa pela metade, querido. Você não é mais um inteiro. Você entende? Olha como é. E o inimigo, ele sabe disso. Ele sabe exatamente por onde ele entra. Nós achamos que com o passar do tempo, século XIX, século XX, século XXI, as coisas estão mudando, tudo vai mudando, o casamento vai acabando mesmo. Não, querido. Não aos olhos de Deus. Não aos olhos de Deus. Isso é o que o inimigo, ele planta na nossa cabeça.
Essa palavra, se não der certo, eu me separo, essa palavra não é a palavra de Deus. Não é a palavra de Deus. Deus não está nisso, Deus não está assinando isso. Mas as pessoas estão levando isso como uma normalidade. Quero te dizer, amado, o mesmo inimigo que estava lá, em Ziclag, derrotando a vida de Davi, tentando minar a vida de Davi, minar a vida daqueles homens, levando a família, levando mulher, levando tudo. Esse inimigo, ele é o mesmo. Ele não mudou. Você entende, querido? Nós vivemos hoje um amalequita diferente daquele, mas nós vivemos ainda com os amalequitas do século 21. Vivemos momentos dificílimos. Como nós temos passado momentos difíceis. Eu não sei se você conhece algum casal que se separou. Todo mundo conhece. Eu conheço. No meu trabalho. Eu conheço na igreja. Porque isso quando vem do mundo, está no mundo, irmãos. Mas dentro da igreja, dentro do arraial de Deus, nós temos visto isso. 1 Samuel 30, no verso 1, ele vai dizer: aconteceu que ao terceiro dia, quando Davi e os seus homens chegaram a Ziclag, os amalequitas já tinham invadido o sul e a cidade de Ziclag, tomaram Ziclag e a incendiaram. O diabo tem levado muitas famílias à ruína, muitas famílias à humilhação. Quantos não conseguem mais lutar para restaurar o lar, irmãos? Quantos já perderam a força de lutar para uma restauração? Quantos estão sendo minados, perdendo as forças, porque o diálogo acabou? Eu não estou preocupado com os ataques do inimigo, querido. Eu sou muito sincero a você, eu não estou preocupado com os ataques do inimigo. O que mais me preocupa é com a nossa bobeira. O que mais me preocupa é com a nossa displicência. Porque o diabo sempre foi diabo. Ele vai continuar sendo. A palavra do Senhor diz que o diabo vem para quê, irmão? Matar, roubar. Desde o primórdio, desde o princípio. Roubar, matar e destruir. Tentou roubar o trono que era de Deus. Tomar o trono de Deus. Você está entendendo, irmão? Então ele veio para matar, roubar e destruir. O inimigo é o mesmo. O mesmo inimigo, não mudou absolutamente nada. Nada mudou. E nós continuamos assim, displicentes. Verso 8 vai dizer: então Davi consultou o Senhor dizendo: devo perseguir esse bando? Conseguiria alcançá-lo? O Senhor respondeu: persiga o bando, porque você certamente o alcançará e libertará os cativos. Nós não estamos percebendo o ladrão nos roubando, irmãos. A gente não está percebendo isso. Davi, ele não aceitou essa derrota. Davi não aceitou ter sido roubado a sua família, ter sido levado as suas mulheres. O que Davi fez? Qual foi a provisão que Davi tomou? Davi orou ao Senhor. E nós vivemos hoje em meio a uma geração que não ora mais. Não tem mais o desejo de orar. É muito mais fácil eu começar a murmurar do que orar. E saiba, irmão, a oração, ela é uma arma poderosa. Há poder na oração. Há poder na oração, irmãos. Como Deus se alegra quando uma família se reúne de oração. E tudo que o inimigo nos tem roubado, o mais precioso, não é o teu carro. Não é o teu carro. Você pensa que o diabo está se incomodando se tu tem carro zero, se você tem um Fusquinha? O diabo está preocupado com isso, irmão. Se você tem a tua conta bancária no azul, se está no vermelho, se tem milhões, se não tem milhões. O diabo não está preocupado com isso. O que ele quer, o que você tem de mais precioso, são os seus filhos. É o teu casamento. É a tua família. É o que há de mais precioso para nós. Porque ele sabe que se ele destruir o teu casamento, se ele destruir a sua família, ele está minando até a sua fé. Até a fé. Ele está pegando você e está te lançando lá fora. Muitas vezes para viver uma vida dúbia.
Ele não é burro, querido. Ele não é trouxa. Trouxa somos nós que estamos assim, e tranquilos, e parece que está tudo às mil maravilhas. E não está. Porque nós estamos numa batalha. Nós não podemos viver uma vida de oba-oba, irmãos. Nós temos que viver uma vida ligado, atentos aos acontecimentos. Ele tem roubado o destino dos jovens. Tem roubado a juventude, colocando mais companhias em meio à juventude. Olha como é que o ladrão é sutil. Ele sabe como ele entra. Ele sabe como ele se achega. Ele sabe como... Ele entra num álcool, numa droga. Ele vai entrando num sexo ilícito. É assim que ele entra. E sabe como é que nós... Eu estou falando para a igreja nessa noite. Sabe como é que nós estamos vendo tudo isso? Esse é o mundo que está vivendo, é assim mesmo. Rapaz, tudo mudou, né? Tudo mudou. Você viu o século XXI, rapaz, está tudo mudando, cara. Hoje em dia está tudo assim, né? Meu filho, pois é, ele mudou. Minha filha mudou também, não é mais aquela menininha, não. Agora, agora acabou. A droga entrou. E a gente está assim, como trouxa, achando que tudo é normal, que tudo é maravilhoso. Quando não é, irmãos, a coisa é muito séria. Do jeito que está esse mundo, irmão, se tudo continuar assim, daqui a pouco nem mais as matas serão virgens. Do jeito que está o mundo. O mundo está um caos. Literalmente perdido. E a igreja do Senhor? Nós estamos nos conformando, amados. Muitas vezes o mundo está entrando na igreja e a gente está vivendo uma vida de conformismo, porque a gente não abre os nossos olhos. A gente não ora mais. Aonde estão aqueles que oram? A gente não tem orado mais. Acabou a oração agora é horário de culto. Vamos orar no culto. Uma oração de 5 minutos. A gente não ora mais. Eu não estou generalizando. Porque assim como 200 voltaram, 400 foram os remanescentes. Eu creio que na igreja ainda tem os remanescentes que lutam. Os remanescentes que batalham pela família. Que não abram mão. Ele ataca a vida financeira, querido. Nós estamos falando de um ataque que aconteceu do inimigo há milhares de anos atrás. E isso não mudou nos dias de hoje. Esse ataque aqui de Ziclag foi há milhares de anos. E hoje nós estamos vivendo um ataque. Ataque financeiro. Se eu fizer uma enquete aqui, quantos de nós estamos endividados? Quantos de nós? Nós temos algo, querido, em nós. Eu vou dizer para você. É bênção. É bênção. Mas, quando mal usado, você acha que o diabo está brincando contigo? Isso é bênção ou não é bênção, irmãos? Se souber usar. Aí o diabo, ele não tinha mais o que criar. Estava tudo pronto. Aí ele parou, pensou, já sei. Vou criar o cartão de crédito. Aí ele criou o cartão de crédito. Aí veio um demônio mais esperto que ele falou assim, peraí, diabão. Bota um carimbo aqui, ó. Ilimitado. Pronto. Aí você gasta como você quiser. Vai gastando. Aí a vida financeira da família vai de mal a pior. Eu não estou falando do cartão de crédito, você está me entendendo. Estou falando do que o diabo está fazendo, irmãos. A sutileza dele, a maneira com que ele entra nas finanças. Ele entra nas finanças e você vai pagando juros em cima de juros, juros em cima de juros. A gente acha que isso, não, é tranquilo, eu consigo pagar. Isso é um demônio, querido. Isso é um demônio que está lá sugando as tuas finanças.
arrasando com a tua vida. Há famílias que são destruídas, irmãos, por causa de dívidas. Você sabia disso, sim ou não? Dívida separa um casal. Muitos hoje estão enterrados em dívidas, vivendo em meio a uma sociedade glamourosa. E por causa de todo esse glamour que nós vivemos, todo esse glamour, não, nós temos que andar na conformidade do mundo. Olha como é que o mundo entra sutilmente na igreja. Aí a gente vai na onda. E essa onda, muitos estão se afogando nela. Presta bem atenção no que o Senhor está falando, querido, ao teu coração. Nós vivemos uma sociedade muito sofisticada. Há um inimigo sofisticado hoje, não é mais os amalequitas. O amalequita hoje vem com outra roupagem, vem com a cara de juros. É outra roupagem. Mas é o inimigo que está roubando de você. Você está entendendo, amado? Sim ou não? Olha quantos inimigos nós temos na família. Esse é apenas um deles. O ataque continua pesado contra os nossos filhos. O mesmo ataque, só que com uma outra roupagem. E é pesado contra a nossa família. Qual pai, qual mãe fica tranquilo, querido, sabendo que os filhos estão nas mãos do inimigo e pode morrer a qualquer momento? Qual pai fica tranquilo com isso? E o diabo sabe. Pega o teu filho e joga lá no mundo, irmãos. E o mundo vai entrando com uma sutileza tremenda. E isso vai invadindo. Amado, o futuro da igreja está comprometido. O futuro da igreja está comprometido, porque o diabo tem entrado e tem arrasado a vida das crianças, dos jovens. Esse é o futuro da igreja, irmãos. É o futuro da igreja. Daqui a pouco o pastor Paulo está indo embora. O pastor Maurício está indo, o pastor Manuel está indo embora. E o que vai ficar? A juventude da igreja, para tocar a igreja. E ele sabe disso. Ele sabe como atacar, irmãos. 1 Samuel 30, verso 3 e 4 vai dizer: Davi e os seus homens chegaram à cidade e viram que tinha sido queimada e que as suas mulheres e seus filhos e as suas filhas haviam sido levadas cativas. Então Davi e o povo que estava com ele, erguendo a voz, choraram, até não terem mais força para chorar. Esses homens eram guerreiros, irmãos, acostumados a ver sangue. Esses homens eram guerreiros e eles choraram igual criança ao ver os filhos sendo levados cativos. Não tem nenhum prazer quando a gente vê o inimigo levar os nossos filhos. Não há nenhum prazer ao ver um filho nas mãos do inimigo. Não tem prazer nenhum nisso, irmãos. Verso 6 vai dizer: Davi ficou muito angustiado, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam amargurados, cada um por causa de seus filhos e suas filhas. Mas Davi, se reanimou no Senhor, seu Deus. Muitos estão vivendo uma doença emocional, vivendo uma depressão, querendo se suicidar por causa do ataque do inimigo. Muitos estão vivendo assim. Talvez você conheça alguém que está vivendo um momento tão difícil em família, que a única coisa que resta é o suicídio. Quantas pessoas nós conhecemos que foram levadas à morte por causa da destruição de uma família? Não aguentaram a pressão e se mataram. Davi sentiu uma pressão, irmãos. Como é que Davi estava sentindo uma pressão? Um dos nossos maiores defeitos que nós temos é uma transferência de culpa. E o inimigo, ele tem atacado as amizades. O inimigo, querido, ele tem atacado as pessoas que estão ao nosso lado. E os amigos de Davi queriam agora matá-lo. Ele estava sendo pressionado, agora queriam matá-lo. As amizades têm acabado dentro da família. Dentro da família. O inimigo, ele tem, querido, lançado guerra familiar. Quantas pessoas hoje vivem dentro de família com verdadeiros inimigos? Casais inteiros, famílias inteiras, que só têm em comum o CEP. Não tem mais nada em comum.
Divide o leito, parece que está dormindo do lado do inimigo. Quantas pessoas conhecemos assim? Por que aconteceu aquele ataque, irmãos? É simples de entender. Davi não estava em casa. Você percebeu o texto? Ele estava fora há muito tempo e descuidou da casa. É um descuido. Muitas vezes nós somos os culpados porque nós nos descuidamos da família. Descuidamos daquilo que Deus colocou em nossas mãos. As famílias estão sendo atacadas porque os cônjuges não estão cuidando da casa como deveria cuidar. Não estão cuidando da casa como deveria realmente cuidar dos filhos. O tempo está muito curto para muitas atividades. E não sobra mais tempo para a família. Sai de manhã para trabalho, aí o tempo passa, não à noite. À noite eu estou numa academia e volto da academia às 10 horas da noite. Não, filho, fica quieto aí, papai agora está cansado, vou dormir, vou descansar, porque amanhã é dia de trabalho. Estamos perdendo filhos dentro da própria casa, irmãos. Estão perdendo os filhos dentro de casa, dando espaço para o inimigo fazer o que ele bem entende. Olha o que aconteceu na família de Davi. Quantos pais transferem responsabilidade? Você conhece? Transferir responsabilidade. Não, fica tranquilo, a babá cuida. Quer ver uma coisa? Eu não tenho nada contra, problema de cada um. Minhas filhas já estão criadas, né? Agora elas que dê conta dos netos. Entende? Assim que eu penso. Eles que dê conta lá do meu neto e das minhas netas. Mas hoje as pessoas simplesmente, não, toma aqui, filho. Aí pega, aí. Pronto. Está cuidando do filho. Eu tenho pessoa na família assim, irmão. Eu não quero falar nome, nem não importa. Mas tem pessoa na família. Toda vez que eu chego para fazer uma visita, a criança está. Eu não vejo um minuto que não seja assim. Aí, daqui a pouco, eu perguntei, meu Deus, não tem um tempo. Ela não respira. Não tem um tempo para olhar para o lado, para pensar em outra coisa, não. Uma vez conversando, eu, Cátia, a família na sala, a menina se incomodou, quem estava conversando, saiu, foi lá para o quarto. Sabe quantos anos, irmãos? 6 aninhos. 6 anos. Porque eu transfiro isso. Eu estou transferindo. Estou transferindo a minha responsabilidade. Quando não deveria. Os pais passam a responsabilidade da educação, querido, como a internet, para o influenciador. Eu não consigo entender influência, irmão. Eu não consigo ver graça no influenciador. Não sei se vocês conseguem ver. O cara bota um tênis preto, outro amarelo. Pronto, influenciador. Esse cara me influenciou. Rapaz, que coisa ridícula. O cara é influenciador. Sabe? O cara tá arriscado eu lançar uma moda. Eu boto uma camisa, corto a manga aqui, boto outra comprida. Pronto, é meu influenciador. Agora eu vou andar assim. É uma coisa útil. Então as famílias estão se perdendo. As pessoas não estão dando a devida importância no relacionamento com Deus, irmãos. Deus parece que está fora. Sabe? O maior problema das famílias é a ausência de Deus. Tenha certeza disso. Famílias que não oram mais, que não se reúnem, que não lêem mais a palavra. Irmãos, muitos só leem a palavra quando a gente lê aqui no púlpito. Acredite que eu estou lhe falando. Se fizer uma enquete aqui agora, olha, nós estamos no início de janeiro. Quantas vezes você já leu a Bíblia esse ano? Esse ano está começando. Quantas vezes você leu ano passado? Você leu a Bíblia toda? Não, pastor, nunca li. Quantos anos você tem de crer? Eu tenho 20. Nunca li a Bíblia. A gente lê de púlpito. Parece que Deus está fora, sabe, irmãos? Está deixando Deus cada vez mais fora. E quanto mais Deus fora, mais o inimigo entra. Quanto mais sai a luz, mais entra as trevas. E é isso que eu vejo acontecer em muitas famílias. Valores cristãos sendo banidos do meio da família. As crianças não têm mais raiz. Crianças não têm mais raiz. Crianças não ouvem mais. Eu sempre converso isso com os pais quando vêm pedir orientação acerca dos filhos. Eu digo, vem cá, você já deu um não para o teu filho? Já aprendeu a dizer não? Porque se não tem o não, como é que você vai educar sem o não, irmãos? O não parece que foi banido das famílias. Tudo isso tudo pode.
Sabe? Tudo é maravilhoso. E é assim que eu estou vendo hoje. Por isso que eu louvo a Deus pelas mensagens que ouvimos domingo pela manhã, passado e domingo pela manhã, retrasado. Que foi exatamente dentro do alvo família. Deus está preocupado com a tua família. Você sabia, querido? Deus está preocupado com a sua família. E Deus tem cuidado de nós. Eu creio que Deus tem cuidado de nós. O papel dos pais, irmãos, é dar raiz aos filhos. É dar aos filhos uma raiz. Porque raiz é o que fundamenta. E depois, querido, é dar asas. Mas os pais primeiro dão asas, sem fundamento. Se você não der fundamento para os seus filhos, como é que você vai dar asa para ele? Se ele não tem uma base. Se não tem base, não dê asa. Só dá asa quem tem base, irmão. Se seus filhos têm raiz, você pode dar asas para voar. Porque você está ensinando, instruindo, educando seus filhos para o mundo, para voar. Você está entendendo, irmão? Está entendendo o que Deus está falando conosco? Então você tem que ter base de família. São raízes e você não tem raiz sem a palavra. Se não tem palavra, não tem raiz. O papel dos pais é esse. Muitos pais preferem a separação, querida, ao lutar pela restauração. E isso seus filhos estão vendo dentro de casa. O que é isso? Falta de raiz. A raiz do casamento. A base fundamental do casamento, a união no casal. Os filhos estão acompanhando. Amado, eu sou de um tempo que os pais lutavam para permanecer casados. Eu não sei se você lembra disso, já tem muitos anos isso. Eles lutavam para permanecer casados. Aí você vê casais hoje eu não tenho de casado 50 anos. Glória a Deus por isso. Quantos anos você tem? Eu estou partindo para 60 anos de casado. É do passado, porque lutava. O casal que diz para mim, irmãos, que, olha, meu casamento não tem problema, sinto muito, mas o teu casamento é mentiroso. Todo casamento tem problema. Todo casamento tem problema. O meu tem problema, o seu também tem. Mas a questão não é o problema, é como eu lido com o problema. Como é que eu vou cuidar da minha casa, da minha família? Quando vem o problema, como é que eu vou cuidar dessa família? Como cuidar? Quem atacou aquela cidade, irmãos, foram os amalequitas da época. E hoje nós temos os amalequitas atacando a nossa vida, atacando a nossa família. Hoje nós temos o amalequita com outra roupagem. Como diz o verso 1, aconteceu que ao terceiro dia, quando Davi e seus homens chegaram a Ziclag, os amalequitas já tinham invadido o sul, e a cidade de Ziclag, tomaram Ziclag e a incendiaram. Você lembra quando Israel estava cativo? Que Deus levanta Moisés para tirar o povo do cativeiro? Qual era o povo que ele teve que lutar? Os amalequitas, irmãos. Ele teve que lutar com os amalequitas. Aí depois Davi luta contra os amalequitas. E os amalequitas estão aí. Só que com uma outra roupagem. Nós precisamos abrir os nossos olhos e começar a entender como ele vem, de que maneira ele está vindo, por onde ele vem, por que caminho ele vem. E eu repito, o meu problema, eu não estou preocupado com o ataque do inimigo, eu estou preocupado com a nossa bobeira. Eu estou preocupado que a gente não está nem aí, parece que nós estamos vivendo a vida displicente. Você entende? Ninguém, quando você se converteu, que você entregou sua vida para Jesus, ninguém falou para você, irmão, agora que você está em Cristo, você está blindado. Está blindado. Agora o inimigo não vai chegar até você, não vai te atacar. A diferença é que nós estamos em Cristo. Quando o inimigo vem, nós temos o escudo, que é a nossa fé. A nossa fé. E o inimigo sabe, elimina a sua fé. Ele tenta minar a sua fé. Quando ele pega uma família e separa um casal, como a fé é minado por isso. As pessoas que estão ao seu redor, olha como ele pensa, irmão.
Quando ele separa um casal, eu estou falando para casal da igreja agora. Quando ele consegue separar um casal da igreja, o seu vizinho está vendo isso. Já enfraqueceu a fé daquele sujeito. Aquele seu amigo do trabalho que estava pronto para dizer a você, eu quero conhecer a tua igreja. Ele agora, opa, peraí. Não? Que isso, rapaz? O cara acabou de se separar, como é que eu vou para a igreja desse cara? Como é que eu vou querer esse Deus dele? Um Deus que não junta, separa? Você vai minando a fé da sua família, a fé dos seus filhos, a fé dos seus amigos. Tudo é minado. E ele sabe disso. E nós vivemos assim. Sabe? A palavra do Senhor diz em 1 Pedro 5,8: sejam sóbrios e vigilantes. Sóbrios, sobriedade. Sabe? Fica alerta, fica atento. Abre os olhos. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém. Alguém para devorar. Ele falou aqui que procura um ímpio. É ímpio que ele está procurando? Ele está procurando quem está lá fora. Quem está lá fora está na mão dele, irmãos. Ele está procurando quem está dentro. A nossa vida é que interessa para ele. Você está entendendo isso, amado? Olha como é que Deus ele tem um amor pela sua família. O inimigo anda ao derredor em busca daquele que ele passa a tragar. De que maneira? Com a nossa bobeira. Achando que tudo é normal. Tudo é normal. Agora está o modismo, né, irmãos? Que agora querem atacar a igreja. De que maneira? Não, homem com homem pode. Aí a igreja vem na contramão disso. Aí recebe um ataque. Sabe? Recebe um ataque. Criam-se leis para atacar a igreja. Atacar a igreja. Mas igreja é que a igreja permanece firme, querido. E dizendo, Deus criou Adão e Eva, não criou Adão e Ivo. Você está entendendo? Deus criou Adão e Eva. Disse, agora vai procriar. Vai multiplicar a terra, meu filho. Você está entendendo, amado? Aí agora a gente tem que... Não, está tudo normal, isso aí passa. Não vai passar mais. Irmãos, isso não terá mais fim. Esquece. Não tem mais fim. A tendência é piorar. A tendência é o ataque da igreja. Olha com olhos espirituais. Tudo que acontece, o alvo do inimigo é a igreja, irmãos. Ele quer entrar na igreja. E a gente dá brecha para ele. Para ele entrar e fazer o que ele bem entende dentro da nossa casa. Essa guerra vai de geração em geração, irmãos. Essa guerra é de geração em geração, como lemos a palavra do Senhor. Se você abrir aí a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 17, eu já estou partindo para o fim, irmãos. Verso 8 ao 16, vai dizer assim, então vieram quem? Os amalequitas. Olha aí os amalequitas. Anos antes de Davi, já vieram os amalequitas e atacaram Israel em Refidim. Com isso, Moisés ordenou a Josué, escolha alguns homens e vá lutar contra os amalequitas. Amanhã eu estarei no alto do monte e o bordão de Deus estará na minha mão. Josué fez como Moisés lhe havia ordenado e lutou contra os amalequitas, porém Moisés, Arão e Hur subiram para o alto do monte. Quando Moisés levantava as mãos, Israel vencia. Quando, porém, ele abaixava as mãos, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés ficaram pesadas, pegaram uma pedra e a puseram por baixo dele, para que Moisés se sentasse. Arão e Hur, o que eles fizeram, irmãos? Sustentavam? Intercessão, irmãos. Intercessão. Moisés e Hur, olha os intercessores aí, ó. Estavam ali segurando as mãos de Moisés. E quando eles seguravam as mãos de Moisés, o inimigo, ele perdia a batalha. Aí vai dizer aqui no verso 15, Moisés edificou um altar e lhe deu o nome de o Senhor é minha bandeira.
E disse, porque o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra os amalequitas. Qual é o tempo, irmãos? De geração em geração. Nós vivemos hoje numa guerra. E os amalequitas estão com uma roupagem diferente. Atenta para isso, querido. Abra os seus olhos, igreja do Senhor. Centenas de anos depois, os amalequitas agora atacam o povo outra vez. Uma guerra que vai de geração em geração. Ele está aí até hoje. Nós estamos em guerra constante contra os amalequitas do nosso século. Igreja do Senhor, precisamos nos unir em oração. Você quer que a sua família seja abençoada, irmãos? Ore. Ore por ela. Ore pelos seus filhos. Ore pelo seu casamento. Ore. Moisés coloca o nome daquele monte de Jeová Nissi. O Senhor é minha bandeira. Deus nos deu uma bandeira, irmãos. Deus nos deu uma bandeira. O Senhor é a nossa bandeira. Venham os amalequitas. E a igreja do Senhor permanece firme, porque a nossa bandeira é Jeová Nissi. Ele é a nossa bandeira, a bandeira de Deus. Fica essa bandeira nessa noite, na sua família. Fique essa bandeira na sua casa nessa noite. Na sua casa. E diga, aqui não. Aqui não tem lugar para você. Porque aqui tem uma bandeira. E a bandeira da minha casa é Jeová Nissi, o Senhor que me protege. O Senhor que está conosco 24 horas no dia. O Senhor que jamais irá te abandonar. Jamais o Senhor irá nos abandonar. Você pode lutar pela causa que você bem entender. Mas você deve lutar pela sua família. Independente de partido, irmãos. Lute pela sua família. Hoje, então, o inimigo é tão sutil que hoje nos separou. O partido que luta pela família, o partido que não luta pela família, irmãos. Quebra isso em nome de Jesus. Quebra isso. Nós vamos lutar pela família. É a família. Independente de partido, direita, esquerda, centro, seja lá quem for. A família, ela merece e ela precisa da nossa intercessão. Eles queriam matar a Davi. E qual foi a estratégia do inimigo? A palavra do Senhor diz que Davi ficou muito angustiado, porque o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam amargurados. Cada um por causa de seus filhos e suas filhas, mas Davi se reanimou no Senhor. Muitos casais vivem assim, um culpando o outro, e não há perdão. Você não acha que os amalequitas sabem disso? Sabe o que os amalequitas estavam fazendo, irmãos? Comemorando a vitória da derrota de Davi. Estava comemorando a vitória da derrota do povo. Era isso que eles estavam fazendo. Verso 16 disse, porque o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor com os amalequitas de geração em geração. Amado, o inimigo está comemorando a separação de muitos casais. Quando você entra em litígio, você está dando brecha para o inimigo. Amado, preste atenção nisso em nome de Jesus. Deus te trouxe aqui para dizer, Ele quer restaurar o teu casamento, quer restaurar a tua família, seus filhos. Deus é Deus de restauração, irmãos. Deus é Deus de restauração. Ele restaura. A gente está vivendo muito desapercebido. Não estamos percebendo o que o inimigo tem feito. Davi tomou de volta o que o inimigo havia roubado da casa, irmãos. Davi tomou de volta. De que maneira, pastor? Davi orou. Davi chorou. Nós perdemos a sensibilidade, irmãos. Nós estamos perdendo a sensibilidade. A gente não chora mais. Que tudo hoje é normal. Então acabaram-se as lágrimas. Secaram-se as lágrimas. Não chora mais. Ah, meu filho está perdido. Ah, deixa ele. A gente não chora mais pelos nossos. A gente não chora mais pela igreja. Você já percebeu como é que está a igreja do Senhor, irmãos?
Você tem percebido como é que está a igreja? Eu não estou falando só da Nova Vida, não, querido. Você tem percebido isso? O oba-oba aqui nas igrejas. A gente não chora mais. A gente não planteia mais, a gente não clama mais, dizendo: Senhor, tem misericórdia desse povo, Senhor. Tem misericórdia. Eu vi uma reportagem, até no YouTube, sobre uma cantora evangélica, uma pastora. E as pessoas meteram o malho nela, pelo valor que ela cobrou. Isso não é problema meu, também não é problema nosso aqui. O valor que ela cobra para cantar. Aí as pessoas vêm lá e detonam, irmão. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Ela só cobra porque tem quem paga. Quem é culpado dela que cobra o cara que paga? Fala para mim. Eu me lembro uma época nós tivemos aqui um congresso de missões, falei até com o pastor Maurício na época. Eu liguei para uma pessoa. Eu também não vou falar o nome para não dar direito à réplica. Liguei para... fica você lá e tal, um congresso de missões. Tá bom, olha só, é R$5.000, você vai me pegar no aeroporto, eu quero um hotel 4 estrelas, não precisa ser 5 estrelas não, pode ser 4. Paga passagem e ir de volta, o cara está lá no Nordeste, paga passagem e ir de volta. A pensão foi isso há tempo, há anos atrás. Foi ontem não, deve ter uns 8 anos isso. Falei, rapaz, é isso mesmo? Falei, sinto muito, irmão. Eu pensei que eu estivesse falando com o homem de Deus. Você me perdoa, mas... Não que não ia ofertar, entenda bem a coisa. Não é isso que está em questão. A questão é a forma que negocia, irmãos. Eu fico assim, eu fico, Senhor. Agora, o problema é ele que cobra ou é quem paga? O problema é quem? E a gente está, querido, vivendo uma vida assim. A gente... malha um, malha outro, pega e fala mal de um, fala mal de outro. Eu não acho que o inimigo está vendo isso. Irmão. Isso é ponto para ele. Irmãos, o nosso papel como igreja é orar. É orar. Orar. Você entendeu? Aí eu falei para minha esposa, cara, isso é ridículo isso. O nosso papel é orar por essa pessoa. Falar, abençoa essa pessoa, abençoa, Senhor. Toca no coração, sei lá, faz uma oração. Eu sei que o inimigo está aí. E o que ele mais luta hoje é pelo litígio. Eu quero fechar essa palavra lendo para você Malaquias 2,16. Porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o divórcio. Também aquele que cobre de violência suas roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, tenha cuidado. E não sejam infiéis. Deus odeia o litígio, irmãos. Ele odeia. Essa é a palavra de Deus. Portanto, luta pelo teu casamento. Antes de chegar ao final. O pastor pregou sobre uma festa de casamento. Se você não convidar Jesus para a festa, você vai convidá-lo para o velório. Quando morrer o casamento. Convida ele. O seu casamento. Aproveita que está em festa ainda. Senhor, faça parte disso. Me ajuda. Me ajuda no meu casamento. Eu não quero mais viver uma vida como eu estou vivendo. Fala isso para Deus nessa noite. Vamos colocar de pé, irmão. Se você tem problema no teu relacionamento, fala para Deus isso. Não precisa falar com ninguém do teu lado, não, amado. Presta atenção nisso. Há coisas que são tão particulares, sabe? Há coisas que eu converso com Deus que eu não converso com a minha esposa. Deus é o nosso íntimo. Ele é o teu íntimo. Então fala com Deus. Conversa com o Senhor. Coloca a tua família agora nas mãos dele. Coloca teu casamento. O problema conjugal que você está passando, que eu nem sei, não tenho nem ideia. E também não quero nem saber, irmão. Mas Deus sabe. Coloca esse problema conjugal na mão dele. Fala, Senhor, me ajuda nessa área. Me ajuda na área financeira, Senhor, porque isso está abalando meu casamento. Pai, me dê sabedoria. Pede para Deus sabedoria administrativa, irmãos. Você aprender a administrar a tua família, a tua casa, os teus negócios.
antes que quebre. Pai, em nome de Jesus, eu creio que a tua palavra, Senhor, ela é vida para nós. Deus, eu creio que o Senhor está na nossa vida, cuidando de nós. Mas eu te peço por esse casamento desse irmão, dessa irmã, por essa família, Pai. Essa família, Deus, que está pronto para entrar numa separação. Ó Deus, restaura, Pai. Tu tens poder para restaurar. Tu tens poder, ó Deus, para eliminar o inimigo dessa casa, Pai. Um filho que foi lançado nas drogas. Pai, restaura isso. Um filho que foi lançado no homossexualismo. Pai, restaura, Pai. Em nome de Jesus. Tu és tão poderoso, Pai. Tu tens poder para fazer infinitamente mais do que nós estamos pedindo aqui agora. Sonda corações. Queremos chegar em casa hoje e encontrar uma família diferente. Uma família restaurada e abençoada. Muito obrigado, Senhor. O Senhor é Deus que cuida de nós. Continua cuidando, Pai, dos casais dessa igreja, da família, dos nossos filhos, dos nossos netos. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém.